E se a maneira como a gente tenta ensinar a geografia for, na verdade, o que impede as crianças de realmente aprenderem? Pensa só. Existe a geografia dos livros, dos mapas, mas tem também a geografia que a gente vive, que a gente sente no caminho para a escola, no pátio, na rua de casa. Hoje, a gente vai investigar o abismo que separa essas duas geografias. Pode parecer meio poético, mas a pista que o filósofo Michel Serres nos dá é, na verdade, muito direta. Ele está dizendo que o segredo das coisas não está em teorias distantes, mas sim no lugar. Guarda bem esse conceito, lugar, porque ele vai ser a chave para a gente desvendar tudo que vem pela frente. E é daqui que parte a nossa grande questão, tirada do título da pesquisa que a gente está analisando. Parece só um jogo de palavras, né? Ensinar, aprender, mas a diferença é gigantesca. Uma coisa é o que o professor fala, o que está no livro. Outra, bem diferente, é o que a criança de fato entende e traz para dentro de si a partir do mundo dela. É essa lacuna que a gente vai explorar. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa lá em cima no que diz a lei, depois passa pela ferramenta do dia a dia, que é o livro, ouve quem está na linha de frente, mergulha na cabeça das crianças e, no final, tenta amarrar todas essas pontas. Então, vamos começar pelo começo. O plano oficial, as diretrizes do governo. O que se espera, no papel, que a geografia seja para uma criança nos seus primeiros anos de escola? Olha, no papel, a coisa é linda. A ideia é formar um cidadão que sabe ler o mundo, que entende as conexões entre a sua rua e o resto do planeta. É uma visão super poderosa de uma geografia viva, crítica. Mas a grande pergunta é: como é que essa visão ideal sobrevive ao choque com a realidade da sala de aula? Agora a gente vai para a nossa próxima pista, o livro didático. Como é que aquelas ideias grandiosas são traduzidas para a ferramenta principal do dia a dia? É aqui que a coisa começa a ficar complicada. A palavra-chave que aparece em todo livro didático é essa aí, lugar. A definição foca totalmente na experiência imediata de cada um, a casa, o bairro, a rotina. A intenção é ótima, claro, partir do que é próximo para construir o conhecimento. Mas será que fica só nisso? E olha que interessante esse contraste. Colocar o aluno no centro é fundamental, óbvio. O problema, segundo a pesquisa, é quando a gente para por aí. A conexão entre o meu lugar e os conceitos maiores, como território, paisagem e sociedade, muitas vezes se perde. O ensino corre o risco de virar uma atividade sobre eu e meu mundinho, sem aquela análise do espaço que é a alma da geografia. Ok, já vimos a lei, já vimos o livro, agora a gente precisa ouvir quem está lá na ponta, no campo de batalha, os professores. São eles que tentam conectar esses dois mundos. E o que eles dizem revela as dificuldades reais do dia a dia. E essa frase aqui, nossa, ela diz tudo. Os professores sentem que falta para eles mesmos uma base mais sólida para conseguir fazer a ponte entre as atividades do livro e a realidade riquíssima que as crianças trazem. Na prática, isso quer dizer que eles se sentem despreparados para ir além do básico, para transformar a aula em algo realmente significativo. Então, o que acontece na prática é isso aqui. Os professores sentem na pele que o currículo parece uma colcha de retalhos, com atividades que não se conectam. E quando eles pensam em como eles mesmos aprenderam geografia, o que vem na cabeça? Decorar capitais, desenhar mapas sem contexto, atividades que não ensinam a pensar sobre o espaço. É um ciclo vicioso, né? Que precisa ser quebrado. Certo, já vimos o plano, o material e as frustrações dos professores. Mas e a peça central desse quebra-cabeça? As crianças. O que será que elas já sabem sobre geografia antes mesmo da aula começar? Se prepara, porque a resposta é surpreendente e muda o jogo todo. E a sacada dos pesquisadores foi genial de tão simples. Em vez de testes ou perguntas complicadas, eles pediram para alunos do terceiro ano fazerem algo muito direto, desenhar um lugar que fosse legal para eles. Sem dar dica, sem definir nada. Só um convite para que eles mostrassem com a linguagem deles o que lugar significava. E os resultados são de arrepiar. Para as crianças, lugar não era um ponto no mapa, era o espaço do afeto, da identidade, o palco da história pessoal de cada uma, onde elas se sentem parte de algo. De forma intuitiva, elas já dominam uma compreensão de geografia muito mais rica do que qualquer decoreba. Elas já aprendem geografia todos os dias. E essa imagem aqui é a prova disso. Um número enorme de desenhos não mostrou um parque de diversões ou a casa da avó. Mostrou a escola e o caminho de ônibus até ela. Para essas crianças, o espaço geográfico mais importante, o tal lugar legal, cheio de vida, era o trajeto do dia a dia.
Uma oportunidade de ouro para ensinar geografia que, como os próprios professores admitiram, acaba sendo desperdiçada. Beleza. A gente percorreu o caminho todo, desde a lei até o desenho de uma criança. Chegou a hora de juntar as peças e entender o que essa jornada toda nos revela sobre o ensino de geografia. A conclusão da pesquisa é direta ao ponto. Existe uma grande distância entre a intenção nobre lá do currículo e o que de fato acontece na sala de aula. É uma desconexão profunda entre o que se propõe ensinar e o que as crianças já sabem e vivem. A geografia que se ensina parece estar divorciada da geografia que se aprende. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Se as crianças já entendem o que é um lugar de forma tão profunda, talvez o desafio não seja só ensinar geografia. Talvez o nosso maior desafio seja transformar a própria sala de aula, que tantas vezes é só um espaço físico, em um verdadeiro lugar de aprendizado, de conexão. Como a gente pode fazer isso? A questão fica no ar.